O que eu quero fazer brevemente aqui para vocês é um apanhado das ideias e das ferramentas conceituais do que se chama psicopatologia dialético-essencialista. Ela se inspira integralmente no que tem sido feito nesses 100 anos de psicopatologia fenomenológica e ela recorta duas instâncias em especial que vão ter grande valor para a execução da clínica. A primeira é a noção de essência e a segunda é a noção de dialética. Essência de uma patologia e de dialética da experiência, a gente consegue ter as diretrizes gerais para se fazer um diagnóstico, para se estabelecer um tratamento e para avaliar a progressão, a evolução do tratamento, sendo um subgrupo dessa avaliação os reacomodamentos, as reavaliações necessárias do tratamento. É muito importante, só para concluir essa introdução, que o psicopatologista e o clínico tenham em mente que eles, querendo ou não, acabam tendo uma visão bifocal de um paciente. Ou seja, eles olham ao mesmo tempo aquilo que é uma experiência psicopatológica, uma psicopatologia que está sendo experimentada ali e que permite que se veja a essência disso. Então ele é um técnico responsável por um diagnóstico de algo que é uma categoria que assemelha todos os pacientes. E, ao mesmo tempo, o clínico deve observar aquilo que faz da pessoa algo de especial, algo de único, algo de singular, que são duas coisas: o modo em que a experiência patológica pervade, invade, toma a globalidade da existência e o modo com que a movimentação da existência se desenrola. Os modos de se desenvolver são múltiplos. No limite, os modos de adoecer tendem a se unificar pela noção de essência. Então, o clínico tem que olhar isso ao mesmo tempo. Primeiro, a noção de essência de um transtorno mental. A essência de um transtorno mental, por definição, é aquilo que é, como eu disse agora há pouco, semelhante entre todas as pessoas. A experiência de esquizofrenia é muito diversa. Hoje se considera na psiquiatria que a esquizofrenia, na verdade, é uma síndrome múltipla, mas, ao mesmo tempo, tem algo de igual. Esse algo de igual faz com que, para o clínico, seja possível diagnosticar uma esquizofrenia. A ideia de uma essência psicopatológica exige do psicopatologista que ele seja capaz de, por uma progressão metodológica, seja capaz de intuir, e essa intuição não é no sentido prosaico da palavra, uma intuição, uma percepção de algo que a gente não sabe do que se trata, mas a intuição no sentido técnico, essa capacidade de olhar com os olhos do espírito, com os olhos da experiência clínica, o que identifica uma condição transtornada. Portanto, é uma prática que exige do psicopatologista um bom conhecimento da tradição. Mas é um método que procura, acima de tudo, aquilo que é fixo. Isso é importante. Ele procura algo que existe fixamente, que é um transtorno que iguala a todos. Juntamente com isso, o psicopatologista deve procurar, como eu disse, o movimento. O conceito de movimento em psicopatologia fenomenológica é bastante ligado à noção de dialética. A noção de dialética foi introduzida em psicopatologia pelo Karl Jaspers, na psicopatologia geral, de uma maneira muito tangencial, embora bastante bem feita, mas de uma maneira muito tangencial e muito pouco explorada até há 40 anos, quando se começou alguma exploração. É um terreno ainda bastante, digamos assim, virgem da exploração, mas fundamental para a capacidade de se estabelecer uma clínica fenomenológica, o atendimento de pessoas. Se dialética é movimento, ela, no entanto, não pode ser reduzida a uma concepção única.
E existem, grosso modo, 3 dialéticas simultâneas que o psicopatologista interessado pelo movimento deve ser capaz de identificar. Todas as 3 atuam em um paciente e todas as 3 existem ao mesmo tempo num caso clínico, mas não são todas as 3 utilizáveis no mesmo momento. Para alguns casos, e principalmente em alguns momentos do tratamento, uma é mais útil do que a outra e vice-versa. A primeira delas é a noção de dialética da ambiguidade. A noção de dialética da ambiguidade nos ensina que toda experiência tem simultaneamente uma dupla face, uma face positiva e uma face negativa. O sentido desse positivo e negativo varia para cada dialética. Nesta dialética da ambiguidade, isso implica dizer que cada vez que o psicopatologista olha para o seu paciente, ele deve enxergar que aquela experiência que está sendo vivida tem na face oculta da lua, ou do outro lado da moeda, algo que não está contido, que não está visível ali, mas que pode e deve ser conhecido para que seja utilizado no tratamento. O exemplo clássico disso, uma personalidade melancólica, do estilo tipos melancólicos, tem de um lado uma experiência muito ruim do excesso de responsabilidade e de peso da vida. E de outro lado, a face positiva disso é a face de uma maior confiabilidade, de maior capacidade de ser fiel aos parceiros, de uma maior capacidade de levar adiante os projetos da vida e os projetos da coletividade. Da mesma maneira, e de uma maneira oposta a isso, a experiência da histeria, das personalidades com características histéricas, tem a capacidade de, por um lado, o lado dito negativo, serem muito instáveis ou incapazes de se fixar a algum projeto existencial genuíno e continuado ao longo do tempo. Por outro lado, eles teriam a capacidade de ter uma maior criatividade existencial, de construir em cima dos papéis sociais, de modo que renove a sociedade ou renove as próprias relações. Por que é importante o psicopatologista saber disso? É importante porque o principal papel da dialética da ambiguidade é o papel de direcionamento da conduta terapêutica. Se existir uma tipologia muito clara, conhecer a outra face dela, conhecer a face positiva, é, de antemão, para o psicopatologista, a delimitação de por onde ele deve construir seu tratamento. Voltando para os nossos 2 exemplos de agora há pouco, é inútil ou contraproducente se construir um tratamento de alguém com uma melancolia leve, pelo menos, depois de melhorar a fase produtiva do transtorno, buscando renovar o papel existencial, por exemplo. Tentar conduzir o paciente a uma renovação muito intensa, ele pode não ser capaz de recair, ou ele vai oferecer algo que não cabe ao estilo, ao tecido, por assim dizer, mental desse paciente. A dialética da ambiguidade mostra que a gente deve conhecer de antemão, não necessariamente só as limitações pessoais, mas o que tem de positivo naquela tipologia e que esse positivo será o norte do tratamento. Não adianta ofertar aquilo que as pessoas não conseguem, não podem ou não têm vocação existencial para. A segunda dialética é a dialética das proporções antropológicas. Essa é a dialética mais importante, no meu modo de entender, para a condução de um tratamento, uma vez já suplantada a fase mais aberta da experiência psicopatológica. Essa é a categoria mais apta a construir, vamos dizer assim, a face psicoterápica do tratamento, a face
de conduzir a vida da pessoa até algum ponto, e ela depende, portanto, de que a existência já esteja em movimento. Não é muito útil procurar movimento nas patologias muito intensas, onde o movimento está justamente bloqueado. Mas na imensa maioria das pessoas, o movimento sempre existe, e aí a categoria de dialética das proporções antropológicas sempre pode ser empregada. É uma categoria que ensina a ver como cada experiência individual, como cada pessoa tem uma proporção muito especial, uma espécie de impressão digital pessoal do arranjo das categorias que a compõem. As categorias que conhecemos todos, como temporalidade, espacialidade, interpessoalidade, corporeidade, materialidade, identidade e outras que se possam pleitear, elas se arranjam em proporções muito singulares. E conhecer essas proporções é conhecer os pacientes. É importante conhecer um pouco a história dessas proporções, mas onde eu quero centrar aqui, é importante conhecer como essas proporções vão se movendo. O coração da estratégia do tratamento é justamente olhar como essas proporções vão se redirecionando ao longo do tempo. A face dinâmica da existência. Então, a dialética das proporções é uma dialética do dinamismo. E a dialética anterior, a dialética da ambiguidade, ela é uma dialética da determinação, daquilo que se conhece mais de antemão. A dialética da ambiguidade precisa de um conhecimento de antemão. A dialética das proporções, ela busca justamente o que é indeterminado. Ela busca capturar aquilo que ainda não é, na atmosfera do que já ocorre, apoiado sobre o que já não é mais. É a pedra mais nobre da joia clínica. E a terceira dialética, que é a dialética também indicada por Karl Jaspers, é a dialética da decisão, ou dialética da exclusão. O termo exclusão é o termo que está mais no Karl Jaspers, que basicamente é a dialética da suspensão da dialética. É a dialética em que a decisão livre do clínico, junto com seu paciente, é de suspender esse movimento ambíguo das dialéticas, é de suspender esse movimento proporcional das dialéticas em nome de, numa outra dimensão, num outro momento, conseguir retomar esse movimento. O exemplo mais claro disso são as decisões que se tomam em tratamentos, principalmente de abusadores de substâncias, de pessoas impulsivas, nas quais, em certo momento, se decide que certas coisas não mais vão poder ser feitas. Se decide uma internação que restringe todo o contato dinâmico da pessoa com seu papel social ou com a sociedade, ou se decide abandono de alguma atividade, se decide o abandono de alguma relação, sempre dentro do contexto clínico, em prol de que a personalidade possa se desenvolver mais. Uma personalidade imatura é uma personalidade que não consegue se decidir, é uma personalidade que não entra na vida. Esse entrar na vida jasperiano é principalmente uma tomada de decisão que exclui um segmento da vida. A lógica que orienta a dialética da decisão é a lógica dos valores. Os valores são uma hierarquia de experiências nas quais umas têm um significado existencial maiores do que outras, e os valores têm uma dimensão cognitiva. Nós podemos reconhecer ou declarar que valorizamos mais a família, que valorizamos mais a igualdade social, que valorizamos mais o ganho econômico. E os valores têm uma face, uma camada tácita, que nem sempre é declarada. Então, os valores são evidentes por si mesmos, tácitos ou explícitos, mas os valores implicam sempre decisão. Então, o psicopatologista
O clínico faz isso o tempo inteiro, decidir-se por valores, mas é muito importante que ele saiba declaradamente que a decisão de valores é como você sair de uma estrada de 8 pistas, em que ela, ao se dividir, vai fazer 2 estradas de 4, e mais adiante, ao se dividir, vai fazer uma estrada de uma pista só. É capital que, em certos momentos, o clínico com seu paciente consiga explicitar a decisão valorativa. E quando se faz essa, no momento em que se faz, no momento em que você decide entrar numa faculdade e não entrar na outra, nesse momento, as suas alternativas são restringidas. Isso vale também, para concluir, para os transtornos mentais, até no sentido mais grave da palavra, como os quadros psicóticos. Os quadros psicóticos não são valores, mas eles excluem um segmento. Os quadros psicóticos, sobretudo os crônicos, excluem um segmento da personalidade. E é importante para o psicopatologista compreender que valor para o paciente tem aquela exclusão. Por exemplo, que valor tem a própria psicose, o que ele acha daquilo. Não na dimensão cognitiva, mas numa dimensão mais integral da existência. Então, eu acho que com essas 2 grandes grupos de essência do transtorno mental e de dialética, a gente pode observar um caso. Com esse aqui a gente diagnostica, e com esses 3 de dialética, que se divide em 3, a gente consegue construir, avaliar, redirecionar, fazer, por assim dizer, a métrica dos resultados do seu tratamento e também da estratégia do seu tratamento. Uma última palavra é muito importante. Quando eu digo aqui estratégia, eu quero dizer qualquer estratégia. A estratégia psicoterápica, a estratégia farmacoterápica, a estratégia neuroterápica. Vamos pensar em todos os tratamentos que atuem diretamente no cérebro, plasticidade cerebral, ou seja, onde for. Toda estratégia, ela deve ser direcionada por essa noção de um norte temporal que é dada nessas categorias.